na Pinga Fogo FM. Redação 91, com Amaro de Oliveira. E agora, 12h34, já voltamos, né? A gente teve o horário político, depois o intervalo comercial com as inserções políticas. Demorou um pouquinho, mas já estamos de volta em definitivo com o nosso programa Redação 91. Durante esse período agora da campanha eleitoral, tem bastante, né? Bastante carregado aí, mas faz parte. Depois tudo vai voltando à normalidade para a gente trazer mais assuntos aqui, mais informações, inclusive com a participação dos ouvintes também no programa. Bom, nós estamos recebendo aqui nesse espaço que nós temos agora o economista João Adolfo Stedler Colombo. O João Adolfo Stedler Colombo vem falar para a gente sobre economia, claro, né, sobre esse momento no Brasil, mas já cumprimentando aqui o João, a gente vai trazer uma reportagem do Kleber sobre a redução, né, do preço do diesel, uma expectativa grande, né, teve a redução aí nos preços dos combustíveis, da gasolina, e automaticamente também do etanol, até por conta da safra, mas tem a questão da expectativa do diesel, né, que faz o transporte no Brasil aí, a maioria, né, enfim, grande parte, né, tudo é transportado por caminhões. Então, se a gente não tem a redução do diesel, nós não vamos ter também uma redução assim do jeito que a gente gostaria lá no mercado, nos produtos, porque tudo fica mais caro. Aí quando reduz, é claro, automaticamente a tendência é termos também uma inflação menor nesses produtos. Mas quem vai falar a respeito já é o João, que é economista especialista na área. João, uma boa tarde, obrigado pela presença aqui. A gente já vai trazer a reportagem do Kleber, mas primeiro os cumprimentos do economista João Colombo. Beleza, Amaro, Rosana, Josué, bom estar novamente com vocês. A gente já vinha tentando agendar uma visita, mas estava difícil, dessa vez deu certo, apesar de eu estar com a boca inchada aqui, que acabei de sair do dentista. Opa, mas então vamos falando de economia aos poucos, né, de acordo com as possibilidades. E vamos primeiro trazer aqui, João, a reportagem do Kleber França sobre a redução no preço do diesel, para a gente comentar um pouquinho também sobre o impacto da redução nos combustíveis. Vamos lá, Kleber. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira uma redução de 5,8% no preço do diesel vendido às distribuidoras. A partir desta terça-feira, o preço médio do litro do combustível nas refinarias passará de R$ 5,19 para R$ 4,89, um corte aí de 30 centavos por litro. De acordo com a estatal, a redução acompanha a evolução dos preços de referência. A petroleira estava há 40 dias sem mexer nos preços do diesel. Nesse período, a cotação internacional do petróleo se desvalorizou. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, estima que a estatal vinha praticando preços acima da paridade de importação desde o inío do mês. No fechamento do mercado de sexta-feira, o preço médio da companhia estava 47 centavos, ou seja, 10% acima da referência internacional. Portanto, então, o preço do diesel caiu 5,8%, porém, segundo, então, a associação já era para ter baixado anteriormente. Eu volto com vocês aí no estúdio, aqui da redação, Kleber França. Obrigado, Kleber. Daqui a pouco você volta com mais informações. Além do transporte, tem também um setor produtivo, né? O pessoal do agronegócio que trabalha, tem os custos aí no campo, né? Para botar os maquinários, também para fazer o trabalho aí no campo. Agora chega também o momento do plantio da soja e é uma redução importante, né? Mesmo sabendo que poderia ser maior, né? Essa redução, conforme foi falado aí pelo Kleber França. Mas o que isso já pode representar, João Adolfo, para a nossa economia? Nós tivemos a redução aí, né, a questão do ICMS e a redução da gasolina. Isso já teve algum reflexo na economia? E agora, a redução do diesel, de fato, pode trazer um impacto positivo? Quando, mais ou menos? Ou precisa ainda cair mais? Amaro, já está acontecendo, né? Acabei de assistir o presidente Bolsonaro na Assembleia da ONU, e um dos pontos que ele relata lá
foi justamente deflação inédita nos meses de julho e agosto. Estimativa já para esse ano, 6%. Isso daqui é uma das menores taxas de inflação, né, entre os países da América Latina, ou incluindo até o próprio G20. A gente sabe que a coisa está desenrolando numa direção contrária nos Estados Unidos, porque demoraram muito para elevar a taxa de juros, daí você deixa a coisa flutuar um pouco mais nesse sentido. Também na Europa, com toda a crise hídrica e a substituição de insumos por conta das sanções aplicadas na Rússia, né? Então você acaba trocando ali a sua matriz energética e, de certa forma, é interessante ver que hoje a gasolina do Brasil custa 90 centavos, né? E a própria outros insumos que são importantes, ele também relata na mesma fala, 15% de retração na energia. Ele diz que não é por canetada, né, por tabulação de preço. Efetivamente, a gente viu que houve uma reformulação tributária, uma vez que a gente percebe a carga de impostos, ela chega a bater quase 34%, então havia sim a possibilidade da gente aplicar esses descontos. Claro, é pontual, o do ICMS foi o que deu o maior impacto, e o que está vindo por hora é a redução do Brent, que é o barril do petróleo, veio lá do topo $130 para 90 nesse exato momento. Então, uma queda de 30%, 31%. Demorou até um pouco o diesel para a gente perceber, porque o diesel não tinha mais da onde cortar imposto federal e também o ICMS já está no talo, né? Então, mas agora vamos ver, né? O que eu fico um pouco incomodado é o seguinte: acabou de cair essa semana, acho que R$2.000 de auxílio caminhoneiro, né? Um custo aí de 10 bilhões de reais por orçamento. E aí, como é que fica, né? Eu acho que causa um pouco estranheza ou incômodo ver que quando só seleciona uma categoria e dá dinheiro no bolso, por que não foi feita a subversão fiscal de uma forma que aquele caminhoneiro que roda mais, ele teria mais benefício pagando um diesel menor? Acho que não foi muito bem pensada essa situação. Pior ainda, taxista também ganhar esse tipo de benefício, sendo que a gasolina veio de R$7,60 para abaixo de R$5. Eu que às vezes vou para Campo Mourão, outras cidades aí, tem lugar que está R$4,60 já. Então, é só um ponto que eu faço aqui. Eu gosto de trazer os dois lados da moeda. Teve toda essa questão de redução de combustível, vai impactar sim na inflação, consequentemente a Selic provavelmente cai, e a gente está vendo um fomento, um estímulo à economia que deve passar de 3% no PIB nesse ano. Mas sempre há o outro lado que, de repente, quanto mais nós crescemos esse ano, para o ano que vem a projeção também cai, e o próprio corte de ICMS não existe magia. Na verdade, vai criar um rombo fiscal de 100 bilhões a estimativa, e por isso que já se imagina, se projeta um aumento da dívida pública para o ano que vem. Mas os estados, por exemplo, eles não podem, então, aprender a economizar onde tem de economizar para evitar esse rombo aí? Porque nós temos, por exemplo, rodovias, né? O estado deixa as rodovias aí abandonadas, vamos dizer, aí com os impostos, né? Uhum. Então, ele já não investe, de fato, algum tipo de imposto, né, nessas infraestruturas adequadamente. É lógico, tem aí alguns casos de rodovias sendo duplicadas, como aqui próximo a Dr. Camargo. Nós temos também o planejamento aqui de duplicação com apoio da iniciativa privada no anteprojeto aqui entre Iguaraçu e Maringá, mas o governo deixa muito a desejar ainda nessa questão de infraestrutura, e o imposto sempre teve, né? Agora, não seria o momento dele, não tendo essa fatia desse imposto, ele de repente aprender a administrar para não ter esse custo em outras coisas também? Esse dinheiro ia para onde, afinal, né? Um dos pontos que a gente tem que enaltecer do governo aí é a redução do número de servidores ou funcionalismo. Acho que, se eu não me engano, é o menor patamar dos últimos 26 anos. Isso faz parte do que seria a chamada reforma administrativa. A gente tem que trabalhar com menos. Quando a gente está dentro de uma empresa e vê que o resultado está aquém, e foi o que aconteceu no Brasil nos anos de 2014 até o 2020, com um rombo gigantesco lá por conta da pandemia, só ano passado conseguimos já voltar a um superávit, assim, que era até inimaginável que pudesse acontecer. Mas, enfim, como é que ficamos tantos anos, né, tomando ali déficit acima de 100 bilhões anual, e não foi feito nada nesse sentido? Claro, se você pega assim
Ô, João, mas qual que é a presença do Estado, do governo na economia? Então é o peso da carga tributária. Aí você pega lá o PIB, tantos, 8 trilhões, 8,7 trilhões, joga esse percentual, vai dar lá um valor. E uma parte expressiva do que o governo gasta é previdência. Uns 30% mais ou menos, ou perto disso. E já foi feito o que era possível. Né? Não pode mais a gente aposentar por tempo de serviço, agora tem que ter a idade mínima. Então isso evita de ter aposentados com 48 anos, 55 anos, não. Você tem que produzir, mas comprovar o trabalho, mas daí só com a idade, porque a expectativa do brasileiro não para de aumentar, daqui a pouco nós vivemos até 100 anos, não tem conta que feche. Então foi feito algo nesse sentido, mas os efeitos demoram e é uma grande vitória desse governo, porque todos os outros anteriores tentaram e não conseguiram. Então tem coisas que demora, Amaro, para vir o resultado, né? E outras, o que é possível, a gente está vendo, porque se eu preciso diminuir o efetivo, então eu suspendo o concurso. Eu dou uma arrochada no salário ali, não fico dando um aumento acima da inflação, por exemplo. Por exemplo, você fala do efetivo, né? Aí falta onde? Falta na segurança, falta policiais, né? Falta mais gente, de repente, para a saúde, né? Então, até nos municípios, um prefeito, por exemplo, tem lá os cargos de comissão, cargo de confiança, reduz nessa parte e investe naquele que realmente precisa ser investido, né? A polícia, por exemplo, o efetivo, né? Tá certo que o governo está fazendo aí o investimento agora em mais de 1.000, né? Acho que, se eu não me engano, 2.000 policiais para o Estado, mas isso aí já é uma defasagem de tempo, né? Isso aí tem que ser feito a todo momento, não pode ser de uma vez só 2.000. Tem que ser todo ano, você já tem que ter, claro, dentro do que pode suportar a folha, mas isso aí é um investimento para a segurança do Estado. Aí corta onde ele pode cortar, né, no caso aí de um cargo de comissão, a gente vê tantos órgãos aí instalados aí por exemplo, um DR do Estado, que você precisa de um DR aqui de Maringá, você tem que falar com Curitiba, e aqui tem funcionário, então para que tem? Né? Então tem muita coisa que você pode cortar. Aquele que foi o cabo eleitoral na campanha, que de repente ganha um emprego depois, né? Só que, assim, alguém me questionou a respeito de que mas o Brasil tem o SUS, mas o serviço não presta. Eu falei assim, com certeza aqui é melhor do que na Angola. Quem se vir um angolano, um venezuelano aqui, vai elogiar, fala assim, rapaz, teve algum lugar que eu fui lá e por mais que fiquei 2 horas na fila, eu fui atendido, recebi um remédio de graça, alguma coisa nesse sentido. Então, não está tão bom quanto gostaríamos, mas também não vamos só criticar. O SUS é bom, o que falta é um gerenciamento adequado. Né? Pois é, e assim, o bolo, vou usar uma do Delfim Neto, ele tem que crescer primeiro para depois a gente dividir. Então, como o Brasil tem vários pontos positivos, a maior safra recorde da história, 270 milhões de toneladas, então o agro está pujante. Inclusive, bateu aqui, se eu não me engano, 39% do PIB, também outra marca histórica é o comércio exterior. Então a gente está vendo que estamos voltando num outro momento que lembra muito aquele primeiro governo Lula, quando assim as exportações bombaram e as commodities estavam em alta e o Brasil ele está à frente aí. Real, né, em plena ascensão naquela época. Pois é. Então a gente tem que se aproveitar para crescer e daí desse crescimento a gente conseguir redistribuir. Aí sim ter os recursos para voltar a ter questão de aportes, investimentos, mas enfim, teríamos aqui algumas outras questões, tipo a possibilidade de produção industrial competitiva, né? O Brasil ele está se demonstrando assim muito diferenciado ou à frente na questão energética. Vai ter a possibilidade da fotovoltaica solar, que está no ascendente, mas tantas outras aí, eólica. Né? E lá no Nordeste, a gente tem o desemprego em alta, a maior região aí que tem essa problemática, mas quer queira, quer não, o brasileiro ele já é bem qualificado. Então, nós temos que atrair os investimentos estrangeiros direto e, de certa forma, usar dessa competitividade que é da mão de obra barata, os insumos disponíveis e fazer o escopo isso aí para o resto do mundo. Eu estava vendo ontem, inclusive, o projeto que tem de ligar os 2 oceanos, né? É o Atlântico ao Pacífico. O Brasil ele só consegue fazer o escopo pelo Atlântico. Aí quando ele manda para a Europa, para os Estados Unidos, demora 20 e poucos dias. Entretanto,
quanto que é 2/3 das nossas exportações vai para a China. Isso é um absurdo. Eu sei que é 3, os Estados Unidos é o segundo colocado, né, dos destinos, só que a China é 3,5 vezes o que a gente exporta para os Estados Unidos. E para a gente mandar, tem que passar por baixo da África, e aquilo ali demora uns 45 dias, ou o dobro do que é para regiões mais próximas. Se a gente conseguisse fazer essa rodovia que ligasse os dois oceanos, a gente passaria daí, portanto, para o Paraguai, acho que passa por Argentina e ainda pega o Chile lá na outra ponta. Isso seria extremamente vantajoso. O Brasil tem se mostrado, já não é de agora, já há algum tempo, não é um imperialismo brasileiro. Ele é um cara camarada ali, o irmão mais velho, mas ele tem que tomar a frente. E eu acho que daí com a junção aí dos bancos de desenvolvimento e fomento das nações aí vizinhas, esse é o ponto mais importante, é o que vai realmente conseguir a gente se tornar industrializado e fazer exportação de eletrônicos e produtos que têm valor agregado, que não só do agronegócio, não desmerecendo, mas a gente precisa agregar valor. Com certeza. 12h50 agora, estamos conversando com o economista João Adolfo Stadler Colombo. O Josué Endo, fica à vontade agora. Bom, queria agradecer a participação do João, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, João. É um prazer tê-lo aqui novamente. Bom, toda vez que a gente chama aqui um convidado, João, o convidado ele não é só um entrevistado, ele é também um comentarista. E eu vi que você falou bastante sobre o atual momento que a gente está participando, presenciando aqui no Brasil. Olha, eu queria que você comentasse uma manchete que eu trouxe aqui hoje. Eu não sei se eu falei, Amado, essa manchete, mas olha, é da revista Veja. Dólar cai e bolsa dispara após aceno de Lula ao mercado. Ele está dizendo aqui que aconteceu o encontro de Meirelles com Lula. Meirelles foi o cara que pediu para, olha, não, você quer a solução? Imprime dinheiro. E foi o que a Argentina fez. E olha onde está a Argentina, onde está a gente aqui. Se você comentasse isso, e também, Amaro, eu não sei nem se eu tirei print aqui, mas o do Boulos, olha o que o Boulos falou hoje, tá? Agora há pouco. Já estou preparando para encher o tanque do Celtinha. Ouvi dizer que depois da pesquisa IPEC, amanhã tem gasolina de graça nos postos. Ou seja, a narrativa é a seguinte: depois da pesquisa IPEC, que coloca o Lula ganhando no primeiro turno, ou muito à frente, é por isso que os preços caem. E depois de um encontro entre pessoas aí, Meirelles, Haddad, é por isso que a inflação diminui e é por isso que o dólar também diminui. Eu queria saber a opinião de um especialista para saber se isso é real ou não. Olha, em relação ao mercado financeiro, a princípio teria aquela ideia de que o risco, PT, Lula e tal, isso a gente já viu em 2002, né? 2001, acho que foi a eleição, ele assumiu em 2002. E o que eu percebo, já naquela época e agora talvez um pouco mais, recebi esses dias ali um material sobre quem que estava financiando a campanha de quem. Na parte privada, não do fundo eleitoral. E o maior financiador da campanha do Lula é o sistema financeiro, né? E qualquer outro, meu Deus, fugiu na minha... cara, vamos ver se eu me recordo vai aqui. Falando que vai lembrar. O Benchimol, né? O Benchimol XP é um dos financiadores que está ali sempre, né? E aí tem outros, banqueiro também, me parece que tem até uma manchete, eu estou procurando aqui, depois eu... Se a gente for pegar aqui um histórico, curiosamente eu devo ter essa informação aqui. Então, mas o Boulos, pelo que eu percebi, ele quer dizer o seguinte, que o governo trabalha durante esse período de campanha de acordo com o termômetro da campanha, da pesquisa, né? É uma afirmação dele que todo mundo sabe que ele é voltado, é claro, para a esquerda, né? Então ele vai puxar com certeza contra o sistema atual. Mas de acordo com ele, o preço da gasolina caiu não é porque teve, por exemplo, isso já não é de agora não, isso faz tempo já que está assim. O preço da gasolina caiu não é porque cortaram o ICMS, o PT votou contra inclusive, mas não é por isso. É porque, olha, as pesquisas dizem... o João está aqui, pode falar até o que você entende por pesquisa, você acha que é sério? E o que a gente espera é que não tá rolando, não sejam canetadas, que a gente espera, né? Que a gente tenha depois das eleições, na verdade, o que a gente está vivendo hoje, vamos dizer, o que é colocado, que está indo bem perante as dificuldades aí com o conflito Rússia e Ucrânia, depois de pandemia,
diante de outros países que estão enfrentando crise, que a gente tenha esse mesmo discurso depois das eleições, independentemente de quem quer que seja eleito, né? Quem for o presidente da República. Amaro, mas eu acho também que nós não podemos ser tão inocentes. Primeiro, as informações, por exemplo, que o João acabou de nos dar aí em relação à economia, elas são bem positivas e isso fica bem claro que está bem ligado ao nosso atual presidente. E que ele está se mexendo, que ele se mexeu e que ele continua se mexendo para melhorar, sim, a vida do cidadão brasileiro, dos empresários, e tende a melhorar, sim, principalmente se ele for reeleito. Agora, também não podemos ser inocentes de achar que ele também não está se esforçando um pouquinho a mais, porque estamos em ano de eleição e ele está aquilo que eu falei agora há concorrendo. pouco, né? O cara que é candidato deveria se afastar. Eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou a favor de que, não importa muito às vezes a razão do porquê você está fazendo bem, desde que você esteja fazendo bem e está beneficiando a maioria e isso está sendo bom, que ótimo. Agora, não vamos ser inocentes. É claro que eu, por exemplo, particularmente, também gosto do nosso atual presidente, gostaria demais que ele fosse reeleito. Agora, é claro que a gente não pode ser inocente de achar que ele não está se esforçando um pouco a mais. É ano de eleição, com certeza ele e todos os outros candidatos estão sim, aqueles principalmente que têm o poder na mão. E por que fica muito mais fácil para quem está no poder? Não é só pelo dinheiro que entra, ou pelo dinheiro que de repente facilita a vida da campanha. É porque com a caneta na mão, eles têm o poder aí no momento de autorizar ou não autorizar algumas situações, que isso, claro, favorece, né, aquela impressão da pessoa ali, que fica como se, nossa, que maravilhoso, que bonzinho, e inclusive fica o alerta, tem um monte de candidato agora usando caneta e sendo muito bonzinho para todo mundo, e é aí que a gente tem que ficar atento. Ele está sendo bonzinho por quê? Ele foi bonzinho nos outros anos? Ele foi bonzinho durante todo esse período eleito? Ou ele está sendo bonzinho só agora, prestes a ir para as urnas novamente? Então isso também tem que ficar aí atento para a gente não fazer uma confusão e achar que todo mundo agora resolveu trabalhar bonitinho pro povo, porque não é bem assim. Porque período de eleição, a coisa agora nos municípios, né? Quando o candidato é atual prefeito e é candidato à reeleição, a coisa muda, né? Paga muito churrasco, né? Mas, Amaro, tomar cuidado com em relação, né? eu citei o caso dos caminhoneiros e os taxistas, mas outro exemplo que a gente tem muito recente foi o do teto nacional para o profissional de enfermagem. Isso daí eles ignoraram um monte de questão, que cada região tem um determinado patamar, então um determinado profissional aqui na nossa região de Maringá que ganha, sei lá, 2.500, você vai lá na Bahia, o cara ganha salário mínimo 1.200, porque o desemprego é alto e é assim que se comporta o mercado. Só trazendo aqui, além do sistema financeiro, os bancos, as empreiteiras, Josué, é o que mais financia a campanha do Lula. E olha só, a gente sabe que o viés do Lula é de Estado, é de gasto público, e é daí com a desculpa do investimento, que não está errado. O próprio Bolsonaro cita isso, dos aportes ou da destinação para infraestrutura, logística e tudo mais. Agora, a questão que a gente vê na parte financeira, vamos pegar como que era no governo Lula, apesar de ser outro momento e tal, mas a título até de curiosidade, talvez. O Lula entrega o primeiro mandato com um IPCA foi 2006, né? Tá. O IPCA estava de 3%. Sabe quanto que era a Selic naquela época? 13,25%. Então, o spread bancário, o spread da taxa, era 10% de juro real, aquele que se desconsidera a inflação oficial. E depois a gente permaneceu, de certa forma, algo semelhante, porque 2010 foi quando ele passa o bastão aí para Dilma e estava com 5,9 e a Selic é 10,5, então ainda ficava ali naquele patamar de 5. Fora um momento atual que a gente vê que está num processo de retração da inflação e, de certa forma, não vou falar, é um pouco artificializada, né, com base em cortes de impostos. Não é por política monetária. Mas a linha que foi praticada com o Guedes foi de deixa o dólar flutuar. E isso, o dólar foi lá para as alturas. Também bota a taxa Selic lá no osso. Então, chegou
ponto que estava dando 1% antes da pandemia, de juro real. Então, você comparar 10 contra 1, se você é o dono de um banco, é um acionista, você vai preferir qual? Né? Então, se a gente pegar o histórico, essa conversa de bolos, por exemplo, contra o sistema capitalista financeiro, isso é a balela, porque justamente foi feito o contrário nos governos de esquerda. E agora no de direita é que a gente viu algo assim inovador, né? Realmente, o Guedes falou assim, não, vou jogar lá no osso porque eu quero estimular. Foi uma tentativa. Qual que é a contrapartida? Você puxa o cobertor de um lado, você descobre do outro. Então, com uma taxa de juros menos interessante, vem menos capital para financiar o governo através de renda fixa, porque não está compensando tanto. E com isso, menos dólar, o dólar disparou. Claro que depois com os problemas de pandemia, quase que bate R$6. Mas vê que ele não retrocedeu. Né? Ainda está lá, deve estar 5,20, 5,10 hoje. Né? Então é um ponto, é um jogo de interesses. O que a gente pensa que alguém vai para esse lado aqui, na verdade é totalmente contrário. Porque não os bancos e as empreiteiras estão financiando o Bolsonaro para a reeleição. Né? Ô João, agora de fato, para a gente concluir aqui, o cidadão que está nos ouvindo, a dona de casa, de fato, o que ela quer saber é quando ela vai encontrar um produto com um preço melhor, já com essas quedas, né, nos combustíveis, principalmente, devido a essa retirada de ICMS, quando que você vai no mercado e vai conseguir ter um poder de compra maior? No mercado que eu digo, tanto lá para fazer as compras de casa, de alimentos, quanto também no comércio e outra, judiar menos também do comerciante, né? Então, quando que o comerciante vai ter mais movimento, porque ele vai poder oferecer um produto mais barato também para o consumidor aproveitar já essas quedas que a gente está sentindo aí no mercado, principalmente dos combustíveis? Olha, o preço nominal, ele não vai retornar. Então, realmente, isso que você já colocou na pergunta, o questionamento, é o poder de compra. Eu não tenho os dados anotados aqui, mas da minha lembrança, se eu não me engano, de 4 meses ou até mais, 6 meses para cá, o rendimento médio do brasileiro só vem aumentando. Eles usam sempre o fator já com correção inflacionária. Então, antes da pandemia, o brasileiro ele tinha uma renda média de R$3.000 e ele caiu para uns 2.500 alguma coisa. E hoje já está na faixa de uns 2.700. O que tem acontecido? Conforme você vai melhorando a questão do emprego, que passou dos 14, agora está em 9, o mercado de trabalho fica aquecido. Então, de repente, eu preciso contratar uma pessoa, aí eu quero oferecer o salário de 2.000, eu já acho que já está difícil, não estou encontrando gente capaz. Aí eu pago um pouco mais. E, dependendo, eu tenho uma colaboradora, eu estou correndo risco de perdê-la, ela para mim é importante, eu dou um ajuste. É diferente de quando você está num momento de crise, onde você tem 2 empresas vizinhas. As duas têm um financeiro, cada um o seu. Um ganha 5.000, o outro ganha 4.500. O que acontece? Eu preciso cortar, reestruturar, mando os 2 embora, aí o vizinho contrata esse que ganhava 4.500 por 3.000 e o que ganhava 5 vem por 3.500, porque o mercado ele vai meio que se ajustando. Coisa que não acontece no setor público, porque daí você já é garantido, mas mesmo assim, como as coisas inflacionam a nossa vista aqui, o consumidor, muito mais pelo IGPM do que pelo IPCA. E quando você corrige salário mínimo, que vai para aposentadoria, benefícios, e também serve de referência aí o IPCA para correção de dissídios de servidores, aí você vê que houve um atachamento. Eu estou até achando um pouco comedida a galera aí, é porque estão ainda com a desculpa da pandemia, mas logo, daqui a pouco começa a aparecer sindicato querendo fazer greve, coisa e tal, que é o que mais ou menos foi a linha das discussões ali em relação aos enfermeiros, sabe? Os municipais então, já estão... Mas agora é assim, agora né? Os educadores, né? Vai ter um atrás do outro, infelizmente. Alto Paraná mesmo já vai parar amanhã, se não tiver uma proposta lá em Alto Paraná, da educação e da saúde. Né? Então, aqui em Maringá também até dia 29. Se não tiver uma resposta, vai paralisar a educação municipal também. João, mas pegando o gancho sobre o que o Amaro te perguntou, que eu acredito até que foi mais para esse lado do que o lado que você respondeu, me perdoa se eu estou enganada, é mais para o lado popular mesmo. Eu vou ao mercado, não em relação só ao salário, às mudanças de salário ou contratação, porque se diminui o valor de energia, se diminui o valor de gasolina, de combustível, Gás, automaticamente os produtos no supermercado têm que diminuir. Então,
Então, isso não vai ocorrer. Dona de casa briga com quem? Porque lá ela tem que cobrar, não tem que cobrar? Ué, mas cadê o desconto? Porque se subiu por essa razão, por que não diminuiu pela mesma razão? Não tem pedágio agora, por enquanto? Na verdade, foram mais do que 2 ou 3 razões, né? A gente teve um descompasso da oferta mundial e que ela não conseguiu se restabelecer e na hora que voltou, na verdade... desalinhou. Então, não é só o combustível ainda expressivo, mas a gente tem que entender que ele é um componente dentro do preço e ele não é um todo, ele não pode nunca cair na mesma proporção. Ele pode vir 30% de queda lá da alta do topo do barril para hoje e repassar tudo. Ainda assim, o dólar daí prejudica um pouco, porque chegou a cair para 4,60, agora voltou para 5,10, 5,20. Então você perde um pouco dessa questão. Tá, mas teve os cortes dos tributos. Mas não foi dos produtos, foi só dos combustíveis. Então, o que ele reflete ali dentro não é tanto, é 5%. Ou seja, o pacote de arroz que era 20 foi para 30, ele não vai passar para 20 mais. Não vai. Sim, mas só que quando ele tem a alta, se usa essa para cima sempre vai, né? referência. É igual o preço dos combustíveis. Bom, Né? o combustível subiu 5%. Bom, então, olha, agora no mercado subiu 7%. Só que depois isso não volta. A gente não pode esquecer que antes da pandemia, o dólar era R$4, né? Então a gente veio de 4 para 5 e tanto, uma paula. Também vocês não Pois vão é, parar de falar. disso o povo não reclama. Tá certo. Obrigado, João Adolfo Colombo, pela sua colaboração com a gente. A gente é, claro, um assunto que vai o programa todo, mas a gente tem mais conteúdo aqui, só temos 20 minutos de programa. Quero agradecer a sua participação mais uma vez. Muito obrigado, porque são importantes essas dicas, né, essas análises que a gente traz aqui. Eu sei que o Josué teria muito mais perguntas também para fazer, mas não vai dar tempo. Obrigado, viu, João? Beleza, pessoal. Estou sempre à disposição aí. Deus nos proteja do que está por vir aí. Vamos acreditar no melhor, né? Agora a gente vai para o intervalo e volta já já. 91,5. Pinga Fogo FM, 1h07 agora.